Nenéns do titio, que saudade de vocês. Bora lá? Voltar? Bom, na aula passada a gente trabalhou com função. Eu falei um pouquinho sobre o conceito de função do primeiro grau, né? Que toda função vai ter uma relação de dependência, é uma expressão matemática onde as variáveis aí têm uma relação de dependência, tá bom? E a função do primeiro grau, ela sempre vai ser escrita na forma ax mais b, tá? Eu vou ter um elemento acompanhando x e um termo independente toda a vida. Então, olha só, nesse caso aqui, que está exemplificado, eu tenho menos x mais 3, tá? O elemento que está acompanhando o x aqui é menos 1 e o termo independente aqui é 3 positivo, certo? Aí a gente vê aqui, ó, lembra que esse f de x é a mesma coisa que y, tá? A gente só chama aqui de f de x, porque a gente diz que está em função de x, tudo bem? Mas é a mesma coisa que y. E a gente aprendeu ontem a como montar, como construir o gráfico dessa função aqui do primeiro grau, certo? Então vamos lá. Toda função do primeiro grau é escrita na forma ax mais b, certo? Ou seja, é um elemento que acompanha um x e um termo independente, tá? Uma coisa muito importante que eu falei aqui foi sobre esse cara aqui que acompanha o x, que é o nosso a, né? Toda vez que o a for positivo, eu vou ter um gráfico assim, ó, crescente. E toda vez que o a for negativo, como é o caso desse exemplo aqui, eu vou ter uma função decrescente. Tá pensando que é só na sala de aula que tem efeito especial aqui sonoro? Ó, aqui também tem, ó, decrescente, ó. Viu aí, ó, gaiato. Vamos lá, fica quieto, presta atenção em mim. Vai lá, então lá, menos x mais 3 é a minha função, tá bom? Está escrita na forma ax mais b, então ela está escrita aqui na forma de uma função do primeiro grau, correto? Então a gente vai fazer o gráfico dessa função. Lembrando que como o meu a é negativo, o meu a vale menos 1, eu sei que a minha função vai ser decrescente. Coloca na cabeça. A positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. Vamos lá? Primeira coisa que eu falei para ti, ó, grava esse bendito B aí, ó, que é o 3, certo? Primeiro passo é, professor, eu já sei que o meu B vale 3. Qual é o segundo passo? Pegar essa função e igualar ela a 0. Quando a gente iguala essa função a 0, olha o que acontece aqui, ó. Eu passo o 3 que está positivo negativo, multiplicar aí por menos 1 para a gente encontrar um x igual a 3. Então, olha a pergunta que eu vou te fazer. O termo independente b vale 3, e quando eu igualei a minha função a 0, eu também encontrei um x igual a 3. Vamos montar nosso gráfico, está aí o plano cartesiano. O termo independente eu sempre vou marcar aqui no eixo y, tudo bem? Então esse termo independente vale 3, eu vou marcar bem em cima do 3 aqui, ó. Viu? 3 é o meu termo independente. E aqui, quando eu igualo a minha função a 0, eu encontro x igual a 3. Então, eu sempre vou marcar aqui no eixo x, certo? Eu tenho aqui um x igual a 3, eu vou lá no meu eixo e vou marcar em cima do 3. Vamos lá? Certo? E como eu traço o gráfico, basta a gente traçar uma reta. Observa que a reta está decrescendo. Lembra que no português a gente lê da esquerda para a direita? Então, olha só, nessa leitura da esquerda para a direita, a gente observa que o nosso gráfico está decrescendo. Tudo bem? Então, vem aqui comigo. Eu falei no português porque tem línguas que a gente lê da direita para a esquerda. Quer dizer, a gente não, eles, porque eu não sei ler árabe, por exemplo, né? Mas existem outras línguas que a leitura é da direita para a esquerda, né? Então, a nossa leitura é da esquerda para a direita. Então, se a nossa leitura é da esquerda para a direita, observa o que esse gráfico está fazendo. Ele está decrescendo, diminuindo, tá? Então, vamos lá. Passo a passo para a gente lembrar de novo aqui. Tá aqui a minha função. O meu A vale menos 1. O meu B vale 3. E a gente fixa logo esse B aqui. Eu sei que o B eu tenho que marcar no eixo Y. Tá bem aqui, ó. 3, certo? Pega essa função, iguala essa função a 0 e você vai encontrar o x igual a 3. Isso daqui a gente vai marcar lá no eixo x, aqui ó, 3. E aí é só traçar o gráfico e a gente observa que ele é decrescente e eu já sabia que ele era decrescente, porque aqui eu estou tendo um A negativo, viu? Muito facinho, né? Fazer o gráfico da função do primeiro grau. Vamos seguir?
tá? Vamos para a próxima. Próximo exemplo. Opa! Nesse exemplo, a gente tem aí ó, a função, tá bom? Menos 4x mais 2. Opa! É do primeiro grau, porque está escrito na forma ax mais b, onde o a vale menos 4 e o b vale 2. Antes do gráfico aparecer aí, ele é crescente ou decrescente? Eu sei que ele é decrescente. Por que eu sei que ele é decrescente? Porque o a é negativo. Então vamos lá. Fixa aí o valor de b na tua cabecinha, tudo bem? E vamos pegar essa equação, essa função, perdão, aqui e igualar ela a zero. Quando eu igualo essa função a zero, ó, tá aqui, igualei ela a zero, né? Eu passo esse 2 positivo para cá negativo, multiplica por menos 1, tá? Desce o 4 dividindo e a gente vai chegar em 0,5. Então vamos lá, olha bem aí, ó. O termo independente não é 2, então aqui no eixo y eu vou marcar 2. Eu encontrei um x igual a 0,5 meio, né? Quando eu igualei a minha função a zero. Então preste atenção aqui, gente, olha lá. Entre 0 e 1, exatamente no meio, entre 0 e 1, vai ficar 0,5, né? Por isso que eu marquei aqui o pontinho vermelho, certo? E aí a gente vai traçar o gráfico, olha aí, ó. Lembra que eu leio da esquerda para a direita, e se eu observar isso, o gráfico está decrescendo. Então vamos recapitular isso aqui? Deixa eu voltar tudinho aqui. Pronto, essa é a minha função. Professor, como é que eu sei que essa função é do primeiro grau? Eu sei que ela é do primeiro grau porque ela está escrita na forma ax mais b. Tem um elemento que acompanha x e tem um termo independente. Quem acompanha x? Menos 4. Quem é o termo independente? 2. Esse cabra aqui é o a e esse cabra aqui é o b, tudo bem? Então, olha lá, toda vez que o a for negativo, a gente já sabe que vai ter um gráfico decrescente. Professor, como é que eu monto o gráfico dessa função do primeiro grau? Passo número 1, fixa na tua cabeça o valor de b. b vale 2. Passo número 2, pega essa função e iguala ela a zero. Igualando essa função a zero, ó, eu vou encontrar aqui um x igual a 0,5, certo? Então, vamos lá. Termo independente 2, e quando a função é zero, o x é meio. Então, vamos lá. O termo independente eu vou colocar aqui no eixo y. Tá aí, ó. Marquei 2 no eixo y. E o x, quando a função é igual a zero, eu vou marcar aqui no eixo x. Então, vamos lá. 0,5. Agora é só traçar o gráfico e encontrar um gráfico decrescente. Toda a vida, o gráfico da função do primeiro grau será uma reta. Ou uma reta que decresce, ou uma reta que cresce. Tudo bem? Bom, é isso sobre essa questão. Ah, uma coisa importante que eu esqueci aqui. O eixo X a gente também pode chamar de eixo das abscissas, tá bom? Fixa isso aí na cabeça. E o eixo Y a gente também pode chamar de eixo das ordenadas. Então, quando a gente lê uma questão, às vezes é comum aparecer esse termo, tá? Ah, o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Esses eixos são os eixos X, abscissas, e Y, ordenadas, tá bom? Se aparecer esse termo numa questão, você já sabe o que significa. Vamos para a próxima? Próxima. Como é que vai ser aí? Ó? 4x igual a 4. Tá, primeira coisa que eu vou te perguntar. É uma função do primeiro grau? Aí tu vai olhar assim, professor, está escrito na forma ax mais b. É sim uma função do primeiro grau. Eu tenho um termo que acompanha x e um termo independente. Então, eu tenho um a e eu tenho um b. Esse a, bem aqui, ó, vale 4. E esse b aqui, ó, também vale 4. Então, o que a gente vai fazer agora? Montar o gráfico dessa função do primeiro grau. Como é que a gente vai montar o gráfico dessa função do primeiro grau? Passo 1, fixa na tua mente quanto vale b. b vale 4. Passo 2, pega essa função e iguala ela a zero. Quando eu igualar essa função a zero, olha aqui, ó. Peguei a minha função e igualei a zero, certo? O 4 que está positivo vai passar negativo. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo. E menos 4 dividido por 4 é lógico que é menos 1. Foi? Então vamos lá. Está aqui minha função. Eu já descobri que o b vale 4. E quando eu igualo essa minha função a zero, eu encontro um x igual a menos 1. Então vamos lá. Como é que eu monto o gráfico, professor?
O valor de B eu vou marcar no eixo das ordenadas, no eixo Y. Então, vamos lá. O valor de B vai lá para o ponto 4. Lindo. Tá? E o valor de x, quando a minha função é igual a zero, eu vou marcar exatamente em cima do eixo das abscissas, ou seja, no eixo y. Então, aqui no eixo y eu vou marcar menos 1. Se eu juntar esses dois pontos, eu tenho exatamente o gráfico da função acima representada. Então, qual é o gráfico da função 4x mais 4? Esse aí que está embaixo é o gráfico da função 4x mais 4. Lembra que no português a gente faz a nossa leitura da esquerda para a direita. Nesse sentido, quando eu observo da esquerda para a direita, o meu gráfico está indo para cima, logo ele é crescente. Mas eu já sabia que ele era crescente. Por que eu já sabia que ele era crescente? Porque o valor do meu A é positivo. Todas as vezes que eu tenho um A positivo, eu tenho uma função crescente. Todas as vezes que eu tenho um A negativo, eu tenho uma função decrescente. Bora recapitular esse? Rapidinho. Voltar aqui tudinho, tá? Aqui está a minha função. A primeira coisa que eu vou fazer é identificar se ela é do primeiro grau. Como é que eu identifico se ela é do primeiro grau? Ela está escrita na forma ax mais b, onde A é o termo que acompanha o x e o b é o termo independente. Nesse caso, A vale 4 e nesse caso, B vale 4. Tudo bem? Por aqui eu consigo descobrir que minha função vai ter um gráfico crescente. Por que eu sei que a minha função vai ter um gráfico crescente? Vai ter um gráfico crescente porque o A é positivo. Tudo bem? Passos para fazer o gráfico. Primeiro a gente fixa na mente aqui o valor de B e depois a gente vai igualar a minha função a zero. Eu igualei a minha função a zero, certo? Passei o 4 negativo, passei o 4 dividindo, encontrei um x igual a menos 1, certo? Então eu vou marcar no eixo y o valor de b e no eixo x, aqui ó, o valor de x quando a minha função é igual a zero. Então vamos fazer isso. Vamos lá. Lá no meu eixo y, que é o eixo das ordenadas, eu marquei 4. E aqui no meu eixo x, que é o eixo das abscissas, eu marquei menos 1, certo? E aí eu traço o gráfico. É uma reta, né? Ó, crescente. É uma reta crescente. É mesmo lá. O A não é positivo? Então a gente já sabe que nosso gráfico vai ser uma reta crescente. Então vamos lá para mais um exemplo. Tá? Olha só. Nesse aqui eu coloquei aqui uma pegadinha. Na verdade, uma pegadinha não. Coloquei um erro para a gente aprender a identificar os nossos erros durante a questão. Então, olha só. O que eu tenho bem aqui? Ó? Eu tenho uma função do primeiro grau e ela está escrita na forma ax mais b, por isso ela é do primeiro grau, tá vendo? Eu tenho um elemento que acompanha o x e um termo independente, tá? Esse elemento que acompanha o x eu chamo de a, esse elemento que é o termo independente eu chamo de b. Nesse caso, o a vale menos 8, certo? O b vale 4. Professor, como é mesmo que eu faço o gráfico de uma função do primeiro grau, a gente vai fixar aqui na mente o valor de b, porque eu vou gravar ele aqui no eixo das abscissas, certo? Desculpa, perdão, o eixo y é o eixo das ordenadas. O eixo x que é o eixo das abscissas. Então, eu vou gravar o valor de b para marcar aqui no eixo das ordenadas, certo? E vou pegar essa minha função e vou igualar ela a zero. Aí, olha só. Eu peguei essa minha função, igualei ela a zero. O 4 que estava positivo aqui, ó, eu passei para cá negativo, certo? E aí tem que multiplicar tudo por menos 1, né? Só que aí, ó, eu deixei um erro aqui de propósito, ó. Eu não multipliquei tudo por menos 1. Senão ia ficar tudo positivo, né? Ia ficar o 8 positivo e o 4 positivo, né? Aí eu quis ser rápido aqui porque eu estava com pressa. E aí, ó, o que aconteceu, ó? Vai ficar 0,5 negativo, mas está errado. Observa bem aqui que quando eu multiplicar essa expressão aqui por menos 1, ó, todo mundo vai ficar positivo. Então vai ficar 4 sobre 8, que vai dar 0,5 positivo. Por que eu deixei esse erro bem aqui? Para você visualizar aqui no gráfico que eu consigo enxergar erros, sim, analisando a questão que eu fiz. Então vamos lá. Olha aí, ó. Desse jeito, o termo independente aqui é B. Então eu vou lá na minha ordenada e vou marcar 4, né? O meu B aqui, ó, é 4, lá no eixo das ordenadas. E por esse gráfico bem aqui, ó, do jeito que eu fiz aqui, ó,
Eu encontrei um x igual a menos meio quando a função é igual a zero, certo? Então eu vou marcar aqui, ó, menos meio. Ah, eu estou esperto, me achando, né? Ó, tá entre 0 e menos 1 é menos meio. Aí eu vou e traço o gráfico. Mas olha só, presta bastante atenção aqui, ó. Esse gráfico está crescendo. Ah, professor, mas bem aqui, ó, o y é negativo. Esse gráfico não tinha que estar decrescendo. Então, tem alguma coisa errada nessa questão, tá? O erro está bem aqui, gente, ó. Quando eu multiplico todo mundo aqui por menos 1, o que acontece? Deixa eu pegar aqui o pincel para riscar aqui. Deixa eu ver como é que faz. Agora, pronto. Bem aqui, ó, eu vou ter um 8 positivo e eu vou ter um 4 positivo, certo? Então, aqui, ó, vai ficar mais 4 e aqui vai ficar mais meio. Vai ficar mais 4 sobre 8 e vai ficar mais meio, certo? Então, eu tinha que ter marcado o meu gráfico bem aqui, ó, no meio positivo. E aí sim o meu gráfico iria ficar decrescente e não crescente, certo? Então, é por isso que a gente precisa fazer as análises corretas. Então, essa questão está errada, o gráfico dela estaria errado. Professor, como é que o senhor sabe que o gráfico dessa questão está errado? Como é que eu sei que o gráfico dessa questão está errado? Pelo seguinte motivo. Deixa eu só voltar a tela. E a tecnologia aqui me deu galho. Eu sei que o gráfico dessa função está errado, eu desenhei ele errado, porque, ó, bem aqui eu tinha que ter deixado todo mundo positivo, e eu não fiz isso. E aí eu desenhei um gráfico errado, tudo bem? Mas é isso mesmo, gente, a gente vai fazendo e vai acertando e vai errando. Eu fiz questão de colocar aqui um exemplo errado para vocês visualizarem, que às vezes a gente vai errar, mas a análise gráfica ajuda a gente a verificar. Eu já tinha visto lá que o A era negativo, menos 8, então meu gráfico tinha que ser decrescente. No final da minha conta apareceu um gráfico crescente, não faz sentido. Então por isso eu registrei esse erro aqui, para vocês conseguirem também interpretar se vocês estão fazendo corretamente a questão. Tá bom? Então, baseado nesses exemplos, a gente vai agora fazer alguns exercícios sobre função. Eu vou deixar para vocês aqui alguns exercícios sobre gráfico de função do primeiro grau, tá bom? E aí vocês vão resolvendo aí quando for depois. Provavelmente na semana que vem a gente já deve estar fazendo exercício na plataforma, né? Aí a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Então, um abraço para vocês todos e fiquem com Deus.